Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Estamos falando sobre a reencarnação e hoje nós estamos aqui, no capítulo número 4 da Pluralidade das Existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós estávamos aqui comentando, mais uma vez, na nossa segunda parte do estudo, sobre a reencarnação, e hoje já vamos aqui bem direto para a questão 167, porque, dado que é uma continuação do nosso estudo anterior. Então, se vocês quiserem acompanhar o nosso raciocínio desde o começo, nós falamos muitas coisas. Então temos o estudo parte 1, parte 2, e agora nós vamos aqui na questão 167 para fazer a parte 3 do estudo da reencarnação. Então, o que Kardec pergunta para os espíritos aqui? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos nos respondem: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Para o estudo desta resposta, desta pergunta, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 5. Bem-aventurados os aflitos, onde nós vamos falar das causas anteriores das aflições. Lá nesse capítulo, que ele é muito, muito rico, Kardec já fala para a gente sobre a justiça das aflições, onde, havendo de Deus ser justo, justas são as causas que nos fazem sofrer. Justas são as causas das nossas aflições. Aflições nós podemos entender sob diversos aspectos, sob diversos pontos de vista. Por exemplo, aflições morais que nós temos, sejam resquícios das nossas imperfeições morais, por exemplo, em consequência do nosso orgulho, do nosso egoísmo, se traduzem como inveja, como intolerância, como impaciência e diversas outras mazelas morais. Quando nós estamos passando por esses momentos, essas também são aflições que nós trazemos dentro de nós. São aflições muito, machucam muito, mas, como Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, felizes são os aflitos. Mas essa felicidade para nós muitas das vezes, quando nós já temos a possibilidade de reconhecer essas aflições, em se tratando das aflições morais, quando nós já temos a capacidade de reconhecer quando elas nos trazem sofrimento. Isso é decorrência de um processo contínuo de autodescobrimento, de um estudo de si mesmo, onde nós acabamos reconhecendo mazelas existentes dentro de nós e que, se nós reconhecemos e se nós estamos empenhados em combatê-las, ou seja, se nós estamos procurando nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e nos depurarmos com respeito a essas mazelas, felizes somos nós porque já estamos no nosso início de progresso. Então é aí que bem-aventurados são os aflitos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo número 5, fala da justiça das aflições, reconhecendo a justiça de Deus. E, na sequência, Kardec nos traz as causas atuais das aflições, onde ele fala o seguinte: se nós pararmos e refletirmos sobre as coisas que hoje nos trazem aflições, sofrimentos, e aí nós estamos falando de várias coisas, inclusive infelicidades que nós temos em decorrência de insucessos, entre aspas, de cunho, por exemplo, material mesmo, ou seja, coisas que acontecem na nossa vida que hoje nós podemos olhar para trás e averiguar quais são os motivos que nos levaram a ter ou chegar até aquela condição. Muitas das vezes nós podemos encontrar as causas na nossa própria existência, ou seja, na existência atual. Se nós fizermos um exercício buscando a causa raiz, ou seja, a origem do problema que nos levou a chegar até aquela condição em que nós nos consideramos ou que nós nos encontramos como aflitos, infelizes, se nós fizermos um estudo sincero, honesto, com a nossa própria consciência, nós podemos eventualmente chegar a descobrir qual é a causa, a origem deste problema. Muitas vezes, responsabilidade da nossa própria responsabilidade, muitas vezes. São as causas atuais das aflições. Muitas vezes somos nós os responsáveis pelas nossas próprias infelicidades. Não que nós não tenhamos motivos ou nós não possamos recomeçar, reconstruir, porque o renascer é todo momento, é todo instante, cada dia. E se nós ainda não conseguimos durante a nossa dentro da nossa própria vida, nós temos outras vidas em que nós poderemos continuar o nosso progresso. E é aí que nós temos a reencarnação como chave. E dentro desse capítulo, quando nós não encontramos, fazemos um exercício sincero, honesto com a nossa própria consciência, e nós não encontramos a causa daquele sofrimento, daquela aflição da nossa vida, nós podemos então considerar que existem males ou causas que hoje nós não conseguimos lembrar, mas que estão associadas a faltas que nós agariamos, que nós ganhamos ou tivemos em vidas passadas. São falhas da nossa vida passada, talvez. Vamos ver aqui que Kardec nos traz. Isso está no item número 6. Mas, se há males nesta vida,
cuja causa primária é o homem, outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Né? Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, e são impotentes para mudar por si mesmo, e que os põe à mercê da comiseração pública. Por quê? Pois seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. E isso aqui passa, né, esta pergunta, né, passa pela cabeça. Nossa, já passou ou passa pela cabeça de muitas pessoas ainda. Por quê? Né? A gente escuta isso frequentemente. Se Deus fosse justo, não existiria tantas mazelas. A condição em que nós vemos o mundo, né, não estaria assim. Então Deus não existe. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas é justamente o contrário. Nestas condições se traduz a misericórdia divina e a justiça divina. Porque nós não somos seres que temos uma única vida. Nós temos vidas sucessivas, vidas que já passaram e que constituem a nossa bagagem espiritual, tudo aquilo que constitui o nosso próprio ser, nós mesmos. Então, em outras existências, dado que nós estávamos e nós estamos ainda exercitando a nossa liberdade de escolha, aprendendo o que é o certo e o errado, aprendendo o que é o bem e o mal, muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas. Muitas das vezes escolhemos algo em função do nosso próprio orgulho e do nosso próprio egoísmo, tentando favorecer a nós ou tentando exacerbar, né, o poder ou a autoridade sobre os demais. Então, é aí que nós plantamos sementes que nos vão trazer, né, más plantações, né, ou más colheitas, né, melhor dizendo, né, maus frutos. Porque se nós plantamos, nós vamos ter que, de alguma forma, colher aquilo. Mas Deus, que é justo, que é misericordioso, que é bom, nos fornece sempre os meios do resgate, sempre os meios de reconstruir, sempre os meios de fazer plantações diferentes. Se não for na própria vida ou na própria existência, durante a própria vida, durante a própria encarnação, nós teremos essas oportunidades em outras encarnações. Muitas das vezes, né, como nós precisamos ainda aprender, às vezes, as situações, os contextos nos quais nós somos inseridos, por exemplo, seja na miséria, no sofrimento, né, com dificuldades, né, como ele colocou aqui, né, deformidades, ou mesmo doenças mentais, de alguma forma. Né, essas são todas formas que nós precisamos ou que nós necessitamos para o nosso próprio aprendizado. Mas como cada um de nós é livre para escolher, nós também somos livres para não livres para colher, né? Somos obrigados a colher. Como nós fizemos a nossa escolha com liberdade, né? Mas nós somos forçosamente obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Então nós vemos essas diversas situações ao nosso redor, porque cada um é o responsável pela sua própria construção, como Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. Então estas divergências de situações ou de sofrimentos, né? Elas se traduzem como sendo resultado daquilo tudo que o espírito construiu para si. E muitas vezes, né, mesmo nós enxergando de maneira externa, superficial, a felicidade, entre aspas, do outro, né? Poxa, aquele ali está bem feliz, né? Aquele ali, ele aparenta estar todos os dias feliz. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né, passando por um processo de regeneração. Mas nós somos espíritos, né, que têm uma certa similaridade em termos de elevação espiritual. Salvo exceções, né? Aqueles que vêm para nos ensinar, aqueles que vêm para nos revelar, para auxiliar a marcha do progresso da humanidade. Mas a grande maioria se encontra na mesma situação, onde precisamos ainda resgatar, onde ainda precisamos nos melhorar em diversos aspectos. E aonde talvez os sofrimentos que cada um passa, talvez não se exteriorize, mas dentro de cada um, né? E aí, portanto, o estudo de si mesmo é essencial, né? Cada um vai ter a sua parcela de sofrimento. Né? A Terra é um mundo, é um planeta escola, é um hospital escola, né? Que aqui os espíritos vêm para se curar das mazelas espirituais, das mazelas morais, para aprender, né? Então, é importante que a gente reconheça que aquilo que nos rodeia, né, é a tradução da misericórdia divina e da justiça divina.
Vamos continuar aqui o texto, né? Que dizem, enfim, dessas crianças que morrem em tenra, não sei se é tenra, né? Em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos. Problemas esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Olha só, que pergunta, né? Todavia, continuando, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, ou seja, qualquer coisa que acontece, né, ou seja, a consequência, o efeito, tem a origem em algo, né, ou seja, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra, ou seja, nas vidas passadas. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois nem sempre é punido, ou punido completamente, na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Olha só, né? Esclarecimento sobre esta resposta, né? Expiação, né? Melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde está a justiça? Porque muitas vezes, como nós somos impelidos, né, a aprender de uma maneira que é necessária para nós, mesmo que a gente ainda se encontre em uma ignorância de nós mesmos, ou da ignorância daquilo que nos cerca, às vezes, né, ou muitas vezes, né, os sofrimentos que nós passamos, eles são um propulsor para o nosso progresso. Então, esses sofrimentos, né, se traduzem num processo de melhoria progressiva da humanidade, ou seja, dos espíritos. E isso nos impele para frente. Isso nos auxilia à compreensão do bem e do mal, do sofrer, daquilo que eu faço, se isso se traduz para o outro de uma maneira positiva ou negativa. É onde eu vou entendendo, né, aquilo que eu faço de bem e aquilo que eu faço de mal, quais são as consequências, ou seja, resultantes do meu livre-arbítrio, deste processo de aprendizado das escolhas. Então, na justiça divina, nós encontramos a causa para muitas das coisas que acontecem conosco. Não porque nós somos castigados, mas é porque nós precisamos ser educados, o que é diferente. Né? E aqui, para a gente terminar, né, o nosso estudo, os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Vejamos aqui que são condições, né? Poderá ser, poderá acontecer. O que não se traduz como regra. Né? Ou seja, porque muitas vezes nós podemos parar para pensar assim, né? Estou sofrendo isso, é porque eu fiz aquilo. Né? Se o esquecimento do passado nos foi colocado nessa atual condição, é porque isso é necessário para a gente. Nós ainda não temos um grau evolutivo que nos permite avançar com a recordação plena de tudo aquilo que nós construímos. Nós já comentamos isso aqui no passado, né, num estudo passado, parte 1 desse estudo. E que se nós soubéssemos de tudo que nos aconteceu, isso limitaria ou atrapalharia o exercício da nossa livre escolha, do nosso livre-arbítrio. Porque aquele que se apresenta para nós na nossa vida, se nós soubéssemos do mal que nós fizemos a ele ou daquilo que ele nos fez, nós optaríamos ou escolheríamos, muitas vezes, para nos afastarmos. Ao contrário, com o esquecimento das ofensas do passado, a reaproximação nos permite o resgate das dívidas, os resgates
daquele mal que nós fizemos uns aos outros. Olha que bênção. Né? Por isso que a gente acaba compreendendo que Deus é muito misericordioso. E tudo que nos acontece é por sua misericórdia. Né? Continuando aqui, né? Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertence a um mundo mais adiantado, ou se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Quer dizer, existem condições mais felizes que nos aguardam. Né? Mundos mais felizes, condições mais felizes, né? Como Jesus nos disse. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, muitos mundos habitados que nos aguardam, mundos mais felizes, mais evoluídos do que o da Terra. E também, essas muitas moradas podem se traduzir como o próprio estado de cada um dos espíritos, dentre os mais infelizes e os mais felizes. Aqueles que construíram o reino de Deus dentro de si, ou seja, a felicidade, a paz, o amor dentro de si. Né? E passaram pelo seu processo de purificação e que se tornaram, né, espíritos puros, ou mais felizes, né, do que a nossa atual condição. Né? Para a gente terminar, mais uma vez, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento da causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito, de proceder melhor, esse as escolhe livremente. Muito importante isso, né? Porque aqui nós estamos vendo que existe uma diferença entre, talvez, condições que nos são impostas e condições que nós próprios escolhemos. Né? Onde nós vemos a existência das expiações e as existências das provas. Kardec vai explicar para nós isso. Vamos continuar aqui no nosso texto. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pode lhe a deixam recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado e recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro, e elas preparam. Rendamos graças a Deus, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. E aqui nós compreendemos uma questão muito importante, né? Porque antes nós talvez achássemos que nós iríamos para o inferno ou nós iríamos para o céu. Mas vejamos aqui a justiça divina, né? A bondade divina que permite ao homem sempre reparar os seus erros. Sempre permite outras oportunidades para reparar faltas. Ou seja, ele não está condenado perpetuamente a uma condição, por exemplo, a um inferno. Né? Ele não está condenado a isso. Né? Todos nós vamos progredir. E isso é muito consolador. E é importante que a gente compreenda isso e coloque isso na nossa existência, porque ela auxilia a nós mesmos a nos perdoarmos e também a perdoar os outros que estão no nosso caminho. Né? Faltam 2 itens aqui. Ó. Vou terminar aqui, ó, 9 e o 10, e aí nós encerramos o estudo. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Isso é muito importante, porque às vezes, como nós falamos, lá no plano espiritual, nós enxergamos aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos aprender, e muitas vezes nós participamos do nosso plano reencarnatório e nós escolhemos provas que nos vão facultar, que nos vão permitir a melhoria de tal ou qual situação dentro da gente. E a gente escolhe determinadas provas. Nós mesmos buscamos. Então, isso nos auxilia na nossa depuração e alavanca, ou seja, impulsiona o nosso progresso. Por isso, às vezes, a gente escolhe. Né? E olha só que interessante, essa explicação muito importante de Kardec. Ó. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Muito importante isso. Né? Nem toda prova é uma expiação, ou seja, nem tudo que acontece para nós que nos impulsiona a melhorar, a sair da inércia, né? Ou seja, a procurar melhorar, a procurar compreender melhor, né? Algum sofrimento que nos acontece, que nos impulsiona para frente, nem sempre é uma expiação de faltas do passado. Às vezes são provas que para o nosso próprio bem são colocadas para nós, porque elas vão nos auxiliar a melhor compreender. Provas e expiações, continuando, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante,
desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal de progresso. Os espíritos, no item número 10, continuando para terminar, não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pessoas com uma determinada doença, vamos colocar aqui, aos quais se veda o acesso à cidade e que aportem até que se hajam expurgado, como se fosse uma quarentena. Imagina um navio, que não pode, desembarcar os passageiros, não sei qual é o termo, correto, porque talvez tenha ali alguma doença contagiosa e que eles precisam passar um tempo ali antes de descer, não sei qual é o termo. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio e limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se, ou seja, alegrar-se, a ideia da sua próxima cura, da cura que está chegando. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Muito esclarecedor esse texto para nós, com relação a essa questão 167, em que nós podemos melhor compreender a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, sendo traduzida nestas diversas encarnações ou nas reencarnações, onde nós podemos expiar e progredir. Então, que a gente possa render graças a Deus pela sua infinita sabedoria e sua infinita misericórdia e bondade conosco. Bom, meus amigos, muito obrigado por nos terem acompanhado aqui, muito obrigado pelo estudo de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo. Muito obrigado.